Então, pessoal, vamos para o primeiro ponto, né? Qual a relação entre números quânticos e orbital atômico, tá? Então, o que eu comentei com vocês no final da outra aula, né? A parte mais difícil, na verdade, dessa questão do modelo atômico é nós definirmos aonde está cada elétron ali na eletrosfera, tá? Então, quais foram os últimos, né, digamos, as últimas contribuições que nós tivemos a respeito disso, né? Nós temos o princípio de incerteza de Heisenberg, né, que definia que não é possível nós sabermos, né, exatamente a posição, por exemplo, de um elétron no espaço, né, em um determinado instante de tempo, e a equação de Schrödinger, né? Bom, essa equação de Schrödinger é aquela que vai dar para nós mais ou menos, né, uma região específica, né, onde seria possível, certo, de nós encontrarmos então o elétron naquela região. Né? Então vejam, são pontos estatísticos, né? Existe uma probabilidade de se encontrar o elétron, mas nós não sabemos a posição exata dele no espaço, tá? A questão é que essa equação de Schrödinger, ela é extremamente complicada porque ela considera várias particularidades. Primeiro, essa incerteza de Heisenberg, ou seja, a incerteza de nós determinarmos o ponto exato, por exemplo, de localização. Considera também o possível comportamento ondulatório dos elétrons que nós vimos e também o possível comportamento como partícula por parte dos elétrons, né? Então essa equação lá do Schrödinger, ela serviria para quê, né? Para nós definirmos, matematicamente falando, né, como se fossem coordenadas, digamos assim, né, que nos indicariam essa probabilidade de se encontrar o elétron, né, considerando essas coordenadas, tá? Se vocês têm um determinado ponto no espaço, geralmente nós consideramos, né, o plano cartesiano, tá? O que é o plano cartesiano? A questão, né, de nós termos um eixo X, por exemplo, um eixo Y e um eixo de profundidade, que é o Z. Certo? Só que quando, né, essa equação de Schrödinger ela foi solucionada, ela obviamente não considerou um plano cartesiano, né, porque a possibilidade, digamos assim, né, do elétron estar, né, seria mais uma região considerando um comportamento de certa forma esférico. Então é como, né, se essa solução, digamos, dessa equação fosse sido feita, né, em coordenadas esféricas, tá? O que são coordenadas esféricas? Eu quero que vocês imaginem aqui que vocês têm, né, digamos, essa esfera, tá? E simulando aqui como se fosse o eixo X, Y e Z, né, vocês teriam outros tipos, digamos assim, de coordenadas, né, quando nós transformamos as coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, né? Que tipo de coordenadas nós temos agora? Então, nós consideramos essa variação de angulação em uma esfera, isso é uma coordenada, tá? Que poderia ser dita como a coordenada θ. Temos uma coordenada que considera essa angulação longitudinal que nós temos numa esfera, que a gente considera φ. E temos ainda, né, uma de profundidade, que é referente ao raio mesmo da esfera. Então, essa é bem conhecida, nossa, né, como se nós pegássemos o ponto exatamente central da minha esfera, né, e aí eu determino o raio da minha esfera, tá? Então, uma esfera, ela tem essas três coordenadas que são diferentes da cartesiana. Então, ao invés de nós termos x, y e z, nós temos r, θ e φ, tá? Quando a equação da onda, né, ela é resolvida considerando essas coordenadas aqui, nós damos origem a 3 outras equações. Cada uma dessas equações considerando essas variações, né, que seria possível, por exemplo, né, a respeito desse elétron. Então, o elétron poderia variar de posição, né, nesse sentido esférico, poderia variar nesse sentido, ou poderia variar em questão de profundidade também, né? Então, essas funções nós chamamos de números quânticos, tá? Precisa saber de tudo isso que a prof está falando? Não, eu só estou explicando o que é um número quântico, né? Então, basicamente, a gente vai pensar o quê? Que um número quântico, ele dá um indicativo para nós de uma coordenada, né, possível
onde haveria a probabilidade de o elétron estar, então, disposto, né, ali naquela eletrosfera, né? Então, quando nós consideramos os 3 números quânticos, obviamente, né, nós estamos falando de uma região tridimensional, tá? Essa região tridimensional que é originada quando nós definimos esses 3 números, né, é o que a gente chama de orbital atômico, tá? Então, para eu definir, né, aonde existiria a probabilidade de um elétron estar, né, na minha eletrosfera, eu preciso definir pelo menos 3 coordenadas de posição, e essas 3 coordenadas é o que nós chamamos de números quânticos. Então, o conjunto de 3 números quânticos, a princípio, né, é o que, segundo Schrödinger, daria, então, origem, né, a um orbital, tá? Então, vamos ver agora quais são esses números quânticos, né, e mais ou menos a que eles estão associados, então, dentro de um orbital, né? Então, eles estão indicando alguma informação específica a respeito desses orbitais, né, atômicos. Então, a gente vai ver o que cada número quântico está especificando referente ao orbital, né, atômico, ok?